salve o colégio. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma continuação do conteúdo de Geografia, tá? Para vocês aí do quarto ano e dando continuidade aí ao assunto do mês de maio, tá legal? Veja bem, nós vamos falar nesse conteúdo, nessa revisão geral, tá? Sobre os contrastes nas paisagens agrícolas. Nós vamos falar de forma geral também, por exemplo, sobre a agricultura que é desenvolvida de forma bem rudimentar, desenvolvida por povos indígenas, tá? Que seguem ainda a lógica dos seus povos primitivos, ancestrais. Tá? Nós vamos falar também sobre a agricultura familiar, desenvolvida no Brasil em grande quantidade pelas pessoas. Por quê? Porque é a principal forma de agricultura desenvolvida no Brasil. Tá bom? Onde se usa o trabalho braçal, tá bom? E técnicas, digamos assim, de cultivo da terra manuais, tá bom? Com o uso ainda de animais. É claro que em pequenos locais você vai ouvir falar do uso de máquinas, mas máquinas ainda bem simples, tá? Adaptadas ali ao meio rural. E nós vamos falar também sobre a agricultura praticada em grande quantidade, em áreas muito grandes, tá bom? Por grandes agricultores, por pessoas até com um poder aquisitivo bem alto, tá? Que produz em grande quantidade para exportar boa parte do que ele produz para fora, para outros países, tá bom? Usando técnicas bem avançadas de tecnologia e também técnicas bem modernas, atuais, tá bom? Que permite produzir mais, tá bom? Em menos tempo e com uma precisão fora do normal. E nós vamos também falar, em contrapartida, no contraste aí, tá? Das atividades desenvolvidas nas comunidades quilombolas, a mesma atividade agrícola, só que trabalhada de forma a seguir a linha de pensamento dos povos africanos, ainda da época da escravidão. Essas técnicas foram passadas de geração a geração, tá bom? E os povos quilombolas que, digamos assim, se desenvolveram, ou que vivem nessas cidades que se desenvolveram desses quilombos que no passado foi o que eram construídos no meio do mato para receber povos que fugiam do trabalho escravo, tá, nas fazendas. E essas cidades se desenvolveram, mas muitas das técnicas agrícolas praticadas nelas ainda são as mesmas técnicas rudimentares que eram praticadas lá naquela época, ainda num período de escravidão aqui no Brasil. Quer dizer, bem no passado. Meus queridos, isso é um contraste que a gente vai fazer aqui sobre essas formas de agricultura desenvolvidas aí no Brasil, tá? E que é a base do que nós vamos falar aqui para você nesta videoaula de hoje. Só introduzindo contraste nas paisagens agrícolas. Veja bem, as paisagens agrícolas apresentam muitos contrastes. E quando eu falo contraste, estou me referindo a diferenças, tá? Diferenças que são quase que contrárias. Enquanto numa propriedade se pratica uma agricultura com tecnologia avançada e um trabalho moderno, outras pequenas propriedades desenvolvem uma agricultura braçal com o uso de animais e técnicas bem rudimentares. Isso é contraste. A diferença, tá? Uma diferença que é contrária ou que é contrastante, que é oposta uma à outra, tá bom? Veja bem, as paisagens agrícolas apresentam muitos contrastes, e alguns deles em razão dos tipos de cultivo e o uso de diferentes tecnologias na produção. Em geral, nas pequenas propriedades rurais, a atividade agrícola é desenvolvida com técnicas tradicionais de cultivo, ou seja, com o uso de instrumentos simples, como o arado, puxado pela força de animais, e o trabalho manual. Veja bem, querido, por exemplo, aqui no Brasil, em muitas cidadezinhas pequenas, como por exemplo a nossa, Dom Expedito Lopes, nós vemos que a agricultura ainda segue essa linha. Tá? Na maioria das propriedades aqui são pequenos agricultores, pessoas simples do campo, tá? Que praticam a agricultura familiar. O que é agricultura familiar? Só recapitulando da aula passada, a agricultura familiar é o tipo de agricultura que é praticada pela família, pelos membros da família ou por alguém da família, tá? Com o objetivo de sustento da própria família. Não tem-se a visão de vender lá fora, mas tudo que é produzido, tá, é para o sustento da própria família, visando principalmente isso. Geralmente na agricultura familiar se planta mais de um tipo de produto agrícola dentro de uma pequena área. Por exemplo, na mesma área se planta mandioca, se planta milho, se planta feijão, talvez algumas pessoas frutas, alguns tipos de frutas, se cria animais, tudo dentro de uma pequena propriedade. Então essa é a agricultura familiar, o sustento da família, tá bom?
E pode até ser apelidado de agricultura de subsistência. Por quê? Porque promove a subsistência da família, tá bom? Então assim, queridos, esse tipo de agricultura, ela é contrastante, tá, com a agricultura desenvolvida em algumas grandes cidades. Por exemplo, na região ali da Bahia, Minas Gerais, lá se pratica a monocultura, ou a agricultura onde se produz apenas um tipo de produto dentro de uma área colossal de grande, enorme, gigantesca. E o objetivo dessa produção não é sustento da família. O objetivo dessa produção é vender para o mercado, tá, que vai levar para outros lugares, para vários lugares, estender mundo afora. Tá? Então o objetivo não é só produzir para ali, para aquela família, mas o objetivo é o mercado, tá, afora, exterior, tá bom? E produzir em grande escala. Então por essa razão se produz um só tipo de produto. É o caso, por exemplo, em Minas Gerais se planta soja, se planta, por exemplo, milho em grande quantidade, se planta, por exemplo, áreas gigantes de algodão, enfim, produtos que têm uma visão de venda mais lá fora, tá? É comprado em grandes mercados aí que vão levar para outros lugares, até para outros países, para outras nações. Então assim, o objetivo não é só o sustento da família. Então é contrastante, por exemplo, a nossa realidade aqui com a realidade desses locais, desses grandes polos, desses grandes, digamos assim, dessas grandes metrópoles, tá? A realidade é diferente. Bom, a gente também vai falar aqui sobre a agricultura indígena, praticada pelos indígenas, tá? Veja bem. Primeiramente, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre esse tipo de agricultura. Primeiro a gente vai limitar-se aqui, como diz assim, ó, a agricultura também pode ser desenvolvida com técnicas modernas de cultivo, ou seja, com o uso de maquinários e tecnologias avançadas, como semeadeiras, colheitadeiras, e em geral esse tipo de agricultura desenvolve-se nas médias e grandes propriedades. Veja bem, é o que eu falei aqui. No caso desse tipo de agricultura, você só observa nessas regiões, nesses grandes polos comerciais, tá? E também em cidades grandes, onde, por exemplo, a produção visa justamente o mercado externo e interno, tá bom? Veja bem, mas produzir em grande quantidade a um alto valor a produção. Então assim, essas propriedades, elas praticam a monocultura. Monocultura é o plantio de um só tipo de cultura agrícola. Assim como nós temos também a agricultura familiar, a policultura, que no caso da policultura da agricultura familiar, tá, praticada nas pequenas propriedades, visa justamente isso, o plantio de várias espécies, vários tipos de cultivos agrícolas, mas que para o sustento da família, tá bom? Veja bem, a gente vai falar agora sobre as terras indígenas e também quilombolas, ou a agricultura desenvolvida entre esses povos, tanto africanos como indígenas. Vocês vão ver que há uma certa semelhança e ao mesmo tempo há algumas diferenças. É claro que as diferenças são poucas, porque no geral elas seguem, em ambos os casos, uma ideologia primitiva, tipo, foi passado de geração a geração, tá? E pela observação, não pelo estudo científico, mas pela observação dos elementos naturais. Então assim, foi uma agricultura desenvolvida na prática, tá? Sem o uso de tecnologia. Veja bem, passando aí na página 287, tá bom? No espaço rural, além das propriedades agrícolas, existem áreas ocupadas por povos tradicionais. Povos tradicionais são povos que têm a cultura baseada na cultura de antigamente, ou seja, foi passado de pai para filho. Veja bem, apresentam um modo de vida muito característico de sua cultura. Por exemplo, muitos indígenas vivem organizados em aldeias. Aldeias são os locais onde eles constroem suas ócaras e vivem ali no meio da floresta, onde cultivam a terra e podem viver de acordo com a sua cultura, ou seja, a cultura que é passada de pai para filho, ela é milenar, ela vai passando de geração a geração. Veja bem, também existem as comunidades quilombolas, tá? Em contrapartida, em contraste, formadas por antigos quilombos. Quilombos, como eu disse para vocês, eram comunidades construídas no meio do mato por negros fugitivos das fazendas de escravos no Brasil, e eles fugiam para a mata e construíam essas aldeias, essas, digamos assim, essas comunidades no meio do mato. Eram os quilombos. Elas são construídas por pessoas que preservam diversas tradições e costumes herdados de seus antepassados africanos. Tudo que é produzido na comunidade é vendido, ou melhor, é dividido entre seus integrantes. E uma pequena parte do que sobra é vendido na beira da estrada ou até mesmo no mercado para
angariar fundos para ser investido em melhorias dentro da própria comunidade. Tem essa diferença entre esses dois povos. Por exemplo, os indígenas, eles trabalham numa agricultura chamada, onde se pratica desde o início a técnica da coivara. Se corta a mata, se faz uma coivara, onde se tira a madeira mais grossa, tá? E coloca, digamos assim, tira a madeira grossa e coloca para fora da propriedade e deixa só pequenos galhos ou madeira mais fina, tá? E toca-se fogo para limpar o terreno. Isso aí é a técnica de coivaras. Aí veja bem, nesse tipo de agricultura, os povos indígenas plantam um determinado tipo de produto no meio da mata, geralmente, no geral, a macaxeira ou a mandioca, tá? Por quê? Porque é a base da sua alimentação. Então, eles plantam ali naquela área e depois de um tempo eles abandonam aquela área e já vão para outra. Para quê? Para aquela área que eles chamam de capoeira, voltar a criar mato e a mata se recuperar, e aí depois de um tempo eles voltam a plantar naquela área. Quer dizer, eles ficam mudando de um lugar para outro. Isso é uma técnica milenar que eles herdaram de pai para filho, tá? Foi passando de geração a geração e ainda hoje se pratica. Outra coisa, os indígenas plantam dentro de uma mesma propriedade, dentro de uma mesma roça que eles chamam, só um tipo de produto. É claro que em pequenas quantidades para o sustento da própria aldeia. Então tem essa diferença. Já no caso dos povos africanos é um tantinho diferente. Você vai ver que essas comunidades quilombolas, elas plantam em uma roça e elas praticam também uma agricultura, digamos assim, milenar, porque foi passado com seus ancestrais, só que tem algumas técnicas até bem modernas. Eles utilizam o serviço manual, mas às vezes usam tratores, tá, para, digamos assim, fazer a colheita, ou às vezes para aradar a terra, tá bom? E outra coisa, na mesma área eles plantam mandioca e nas filas ou nas eiras de mandioca, tá, no meio da cultura da mandioca, das filas de pés, eles plantam outra cultura, como por exemplo o feijão, porque o feijão ele tem a capacidade de, digamos assim, devolver alguns minerais ao solo. Então assim, eles plantam no meio, tá? Entre as plantas de mandioca. Então assim, dentro da mesma área eles plantam 2 até às vezes 3 tipos. Eles plantam os pés de mandioca mais afastados e plantam no meio 2 filas de feijão com uma de milho, por exemplo, dentro de uma mesma área. Só que o que eles produzem, uma parte, assim como os indígenas, fica dentro da aldeia, ou dentro do quilombo, ou da comunidade quilombola, e o restante vai justamente para ser vendido no mercado, para angariar fundos que serão investidos dentro da própria comunidade para o bem de todos. Então tem essa pequena diferença, queridos. Então assim, paisagens contrastantes, como vocês viram, 4 tipos de agricultura desenvolvidos dentro de um mesmo país como o Brasil, e que são em algumas coisas muito diferentes, em outras até tem algumas semelhanças, tá? Então assim, enquanto tem a propriedade que desenvolve uma agricultura totalmente tecnológica, com o uso de poucas pessoas para manusear as máquinas, tem aquela que é totalmente manual e totalmente com o uso de animais e de pessoas. Então assim, queridos, isso era o que eu queria mostrar para vocês. Temos uma atividade aí na página 286 e outra na página 288. Faça essa tarefinha aí e qualquer dúvida, nos procurem. A gente vai estar tentando, na medida do possível, estar tirando suas dúvidas. Um abraço a vocês e até a próxima videoaula.